Fala, professor e estudante. Tudo bem com vocês? No nosso artigo dessa semana vamos ver o seguinte: será que os treinamentos para cérebro realmente aumentam a performance dele ou a performance cognitiva? Pois bem, aqui na tela a gente tem o jornal no qual o artigo foi publicado, o título do artigo, os autores, tá? E o ano aqui tá 2021, só que lá no texto vocês vão dar uma olhada que tá 2020. Independentemente disso, para acessar o link é só clicar na descrição do vídeo, beleza? Então, bora pro paper. Que o que eu falei para vocês, ó, 2020. Bom, na introdução ele fala um pouquinho sobre teste QI, fala sobre estimulação do cérebro, fala de transferência ali, neural, enfim. É uma introdução bem legal a leitura para quem gosta da parte de neurociência. E vamos para a parte que nos interessa, materiais e métodos. Bom, esse estudo aqui ele foi dividido em duas partes. A primeira, os indivíduos tinham que responder um questionário, junto com o questionário tinham que ali colocar os seus dados demográficos, tá bom? Por exemplo, nível educacional, qual é o seu sexo, enfim. E no questionário eles faziam 4 perguntas relacionadas à prática do treinamento de cérebro, tá bom? Aqui estão as 4 perguntas, tá? E uma delas era o tipo de programa que as pessoas usavam, tá bom? Tem vários programas aí, eles colocaram aqui alguns programas, tá bom? Que eles conhecem e outros aqui a pessoa colocava o texto, tá bom? E também uma pergunta que é muito interessante para a gente também lá no final é o seguinte: por quanto tempo a pessoa fazia o treinamento do cérebro, tá? Depois que os participantes respondiam essas perguntas, eles iriam fazer uma bateria de 12 testes cognitivos, tá bom? Na fase 2 aqui, tá? E os testes eram apresentados de forma aleatória para cada participante, tá? Quais foram esses testes? No material suplementar aqui tem a descrição dos testes, tá bom? Não vou entrar em detalhes aqui, mas basicamente era parte de raciocínio, parte de verbalização, tá? Depois, quem quiser dar uma olhadazinha, é só entrar no material suplementar. Voltando, então, eles tinham ali 4 horas para completar os 12 testes, tá? E foi falado para eles que eles poderiam tirar um tempo aí para tomar água, respirar, dar uma espreguiçada, quando eles achassem que fosse necessário, tá? E aí, o estudo começou com aproximadamente 12 mil participantes de 145 países diferentes, tá bom? E aí foi se aplicando os critérios de exclusão e no final acabou aqui com 8.563 participantes, tá? Os 12 testes, de forma geral, eles foram classificados como testes cognitivos e depois fez uma estratificação em 3 partes. Classificação ali de score de memória, score verbal e score de raciocínio, beleza? E aí foi feita a análise estatística. E aí vamos para a parte divertida, resultados. Bom, eles analisaram aqui primeiro quem treinou e quem não treinou nos 3 componentes, né? Fizeram um cruzamento aí. E eles acharam uma diferença significativa, entretanto, o efeito dessa diferença foi fraco. Os próprios autores relatam isso. O que isso quer dizer? Quer dizer que imagina que eu tenho 2 pessoas que vão socar a parede e o intuito desse soco é cair com a parede. Essa pessoa aqui soca mais forte, tá bom? Só que nenhum dos 2 socos derrubou a parede. É mais ou menos isso aí, esse efeito, tá bom? E
Os autores aqui justificam eles terem achado essa diferença estatística aqui no p-valor devido à quantidade de variáveis que foram colocadas ali para serem analisadas, tá certo? E aí depois eles foram analisar cada caso, tá certo? E eles viram o seguinte, que eles não acharam diferença ali no efeito do treinamento e também não acharam interação entre o treinamento e os scores cognitivos, tá bom? Ou domínio cognitivo. Ou seja, eles viram que não tem diferença aí de quem treina o cérebro para quem não treina o cérebro nessas três variáveis aí que eles colocaram, tá bom? Que eles dividiram os 12 testes, que é memória, raciocínio e verbal. Aí depois eles fizeram o seguinte, para não ficar todo mundo no único bolo, eles estratificaram essas análises depois. Eles pegaram então os indivíduos que não treinavam e que treinavam ali e fizeram um match deles com relação à idade, sexo, nível educacional e status socioeconômico, tá bom? Então, por exemplo, eu tenho aqui o indivíduo X e o indivíduo Y, tá bom? O indivíduo X aqui, ele é classe média e é homem. Aqui também o indivíduo Y, classe média e é homem. Só que esse aqui não treina o cérebro, esse aqui treina o cérebro. Então eles deram match, eles fizeram isso aí entre os dois grupos, tá certo? E fizeram novamente as análises. E eles viram o seguinte, que não tem diferença significativa, tá bom? Aqui. Depois, eles viram o seguinte, bom, será que quem treina mais tempo vai ter um resultado melhor do ponto de vista estatístico, né? Vai ter uma diferença significativa quando comparado a quem não treina? E aí eles fizeram essa análise aqui e também acharam o seguinte, que não tem diferenças significativas dos indivíduos que treinam há mais tempo do que os indivíduos que não treinam, tá bom? Aqui eles fizeram um corte de 18 meses, ou seja, no mínimo 18 meses os indivíduos tinham que treinar o cérebro. Depois eles viram o seguinte, será que no início do treinamento a pessoa não tem um boom ali cognitivo e depois isso estabiliza? E aí eles foram ver isso aí entre os indivíduos que treinavam há no máximo um mês, tá certo? E os indivíduos que não treinavam. E também eles não acharam diferença significativa. Aí depois eles isolaram só uma variável, que é o tempo de treinamento. Ao invés de comparar quem treina com quem não treina, eles fizeram uma regressão somente de quem treina, para ver se o tempo de treinamento tem relação com um dos três componentes. Eles também não acharam nenhuma diferença significativa. Isso aqui pode ser observado na figura 1. Aqui os 3 pontos, tá? Que eu falei para vocês, aqui a performance. E aqui embaixo a duração de treinamento em meses, tá bom? A gente consegue ver aqui que tinha gente que treinava mais de 80 meses. Então, ó, esse pontinho aqui, a pessoa treinava mais de 80 meses, ela estava abaixo aqui da média do grupo, só para vocês terem ideia, tá certo? Que mais? E aí eles viram o seguinte, bom, a gente sabe que existe um processo degenerativo, né, devido ao envelhecimento. Será que existe essa relação aí entre a idade do cérebro e a performance dele? E eles também não acharam interação, tá bom? Entre a idade do indivíduo e o treinamento do cérebro, tá certo? E eles fizeram a estratificação com relação à classe socioeconômica, né, e nível educacional. E também não acharam diferença significativa. Beleza? A discussão que ele traz aqui é uma discussão muito interessante a respeito das tarefas, tá certo? A respeito
do funcionamento ali de algumas partes do cérebro. É bem legal, tá bom? Sugiro a leitura. E os autores concluem o seguinte, que não foi possível identificar um efeito positivo do treinamento do cérebro, tá? Nos domínios cognitivos ou nos scores cognitivos, principalmente aplicado ao mundo real, tá bom? Mesmo em indivíduos que treinavam por muito tempo, tá bom? Independentemente se eram jovens ou idosos e independentemente do tipo de programa que eles usavam, tá bom? Para treinar. E por que eles colocaram esse real world aqui? Porque lá na introdução, ele traz isso também na discussão, ele fala que alguns estudos já mostraram que tem diferença do treinamento do cérebro, só que as tarefas que foram utilizadas para se avaliar essa parte cognitiva não eram tarefas assim que eles colocam com as próprias palavras que não eram tarefas que eram práticas ali voltadas ao mundo real. Beleza? As referências. Então vamos lá para cima para a gente finalizar. Bom, esse aqui foi o primeiro grande estudo com diferentes nacionalidades, etnias, enfim, e gêneros também, né? Então, muito cuidado, pessoal, com esses treinamentos milagrosos ou mirabolantes aí, que falam que você vai aumentar a sua performance, vai dar um boom no seu raciocínio. Muito cuidado com isso, beleza? Valeu!